Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Espírito do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Espírito que guiou Abraão, Isaque e Israel e fez deles homens de fé e conquistadores e fiéis e abençoados, embora eles tivessem lutas, dificuldades, problemas, tribulações. Todos eles tiveram problemas, todos eles passaram por tribulações. Quando a gente tem o Espírito Santo, não significa que a gente não vai ter tribulação. O Espírito Santo não evita que nós cheguemos ao deserto. Pelo contrário, é no deserto que ele ensina a gente. O Espírito de Deus ensina a gente no deserto, ou nos desertos. Portanto, ele tem permitido que as pessoas que o têm, quer dizer, as pessoas cheias do Espírito Santo, passem por tribulações, vivenciem problemas, dificuldades. Por quê? Porque nós só aprendemos na base dos problemas. A gente não aprende quando o sol está a pino, o dia está bom, não. A gente não aprende tão pouco apenas, a gente pode aprender a teoria, mas a prática só é possível aprender durante as tribulações. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Quer dizer, há uma garantia de aflição para nós, embora tenhamos o Espírito Santo. Só que, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente também tem força, condições, sabedoria para conduzir a nossa vida, para tomar decisões certas. Porque o Espírito Santo inspira, orienta, exorta, ensina, guia. O Espírito Santo foi o Espírito que guiou Jesus toda a sua vida. E quando Jesus morreu, foi o Espírito Santo quem o ressuscitou. E quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ela tem a garantia dentro de si, a garantia de Deus, que ela também ressuscitará. Não é verdade? Você sabe que a única coisa que nós temos como certo na nossa vida, nos dias nesse mundo, é a morte. Mas quando você sabe que apesar de morrer, você tem a certeza da sua ressurreição, da sua salvação, pelo Espírito de Deus, então não há como você ficar cabisbaixo ou fracassado na sua vida, nas suas lutas, nos seus problemas. Nós vamos enfrentar lutas sempre, mas sempre vamos vencê-las, porque o Espírito de Deus é conosco. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, essa é a fé inteligente. A fé emotiva diz assim, se você tem Jesus, você tem tudo e vai conquistar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e pronto, você vai ser uma pessoa super feliz. Do ponto de vista teórico, sim. Na prática, não. Porque o Senhor é o nosso pastor, mas Ele nos conduz aos pastos verdejantes. E nós é que temos que comer, nós é que temos que lutar para tomar posse daquilo que Ele nos dá. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, o Espírito Santo nos guia, nos orienta. Ele diz, faça isso. Somos nós que temos que fazer. A gente não pode esperar que ele venha fazer por nós o que temos que fazer, não é verdade? Então, minha amiga, meu amigo ouvinte,
o Espírito de Deus é para mudar a sua vida. Mudar como? A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você pensa de acordo com Deus. Você age como se Deus estivesse aqui no mundo. Você tem uns olhos bons para ver as pessoas, mesmo as piores pessoas, para vê-las como almas carentes, necessitadas. Você tem a visão de Deus quando você tem o Espírito de Deus. E é por isso que nós temos colocado aqui, diariamente, testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Você vai ver agora, vai ouvir, pessoas que tinham a vida destruída, destroçada, uma bagunça danada. A vida era uma esculhambação. Mas quando receberam o Espírito Santo, elas tiveram uma transformação, uma vida nova. Vamos ouvi-las. Antes de eu chegar aqui, a minha vida era totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu vivia num mundo em que eu era perdido. Eu não tinha direção, eu era infeliz. Eu era uma pessoa muito desequilibrada, assim, emocionalmente, estourado, nervoso com todo mundo, inclusive com a minha esposa. E eu cheguei ao ponto de ouvir dela, da boca dela, da gente se separar. Foi ali que eu vi o fundo de poço em que eu estava e a pessoa desprezível que eu estava sendo. Eu saía para as baladas, eu gastava rios de dinheiro com drogas, com mulheres. Eu cheguei a passar dias, assim, às vezes passava a noite em claro, nas baladas, e eu achava que aquilo ali preenchia tudo na minha vida. Mas quando eu ficava sozinho, quando eu me trancava no quarto, quando eu via que eu era aquela pessoa, eu chorava, porque algo não me completava, alguma coisa faltava. E eu tentava naquelas amizades, eu tentava naquela baderna todinha, encontrar algo que, na verdade, hoje eu sei que só Deus preenche. Foi então aí que eu aceitei o convite da minha esposa para ir à Igreja Universal do Reino de Deus. E foi lá que eu ouvi aquele pastor falar que a minha vida tinha uma solução, eu tinha uma oportunidade de vida, que eu praticando a minha fé, eu poderia mudar. Só que mesmo eu dentro da igreja, eu não conseguia a mudança real que eu queria. Foi aí que eu passei a ver as pessoas lá dentro e eu via algo diferente nelas, que me chamou muito a atenção. E quando elas chegavam perto de mim, elas falavam muito sobre o Espírito Santo. Só que elas falavam de algo que eu nunca experimentei, eu não sabia. Era como uma bala que alguém falava que eu nunca tinha experimentado. Então, numa quarta-feira, o pastor estava buscando o Espírito Santo e ele dizia aquelas palavras naquela busca que me tocou muito. Foi ali que eu busquei tanto que me sumiram as palavras assim de uma forma, e naquele momento veio uma alegria tão assim inexplicável, tão forte, tão poderosa, que eu me calei naquele momento e eu falei, eu quero ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu não posso suportar sair hoje daqui, foi as palavras assim que eu usei, eu lembro como se fosse hoje. Eu não posso aceitar sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Porque eu quero ter o que essas pessoas têm. Eu quero ter essa felicidade que as pessoas têm. Eu quero ter essa alegria que as pessoas têm que eu não tenho. Foi então que naquele momento eu recebi o que eu tanto procurava. O que eu tanto procurava em baladas, o que eu tanto procurava no mundo aí fora, eu encontrei aqui. Eu recebi o Espírito Santo. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. Tudo mudou. Até minha esposa mesmo olhava para mim e dizia, nossa, Marcos, como você mudou o seu comportamento, você está mais equilibrado, você está uma pessoa mais pensativa, mais racional, você está com um semblante diferente. Eu mudei o meu jeito de falar,
eu mudei o meu jeito de vestir. Aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio que eu sentia quando eu ia dormir, eu não sinto mais hoje. Só quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem isso dentro dela. É uma força interior tão grande, que nada, absolutamente nada, eu afirmo com veemência, que nada consegue te parar. A diferença é que hoje, com o Espírito Santo, eu tenho muito mais força para vencer. E eu sei que eu vou vencer, porque dentro de mim tem o Espírito Santo. Eu tenho uma vitória dentro de mim. Então tudo que eu faço hoje é abençoado. Hoje eu tenho um casamento restaurado. Aquela mulher que dizia, olha, é melhor a gente parar por aqui porque eu não consigo mais conviver com você. Era essas palavras. Hoje não. Hoje ela até não sai mais do meu lado, ela me dá carinho, me dá amor, é uma pessoa assim excelente. Hoje eu tenho um casamento completo, 2 filhas abençoadas que eu amo muito. Eu tenho uma família. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Antes eu tinha uma vida muito deprimida, bebia muito, fumava. Era uma pessoa muito doente. Era uma pessoa que não tinha noção do que fazia, a ponto de sair de casa à noite, deixar os meus filhos sozinhos, saía para beber, para as baladas. Era uma vida totalmente destruída. A minha sem emprego, porque devido a essa vida que eu levava, era uma vida... Eu achava que nas baladas eu ia ter sossego, eu ia ter paz, porque pelo fato também de eu não ter sorte na minha vida sentimental. Então eu era uma pessoa, fui criada sem pai, sem mãe, fui praticamente uma pessoa, uma menina de rua, e eu não tinha noção de nada que eu fazia. Para mim, por mais errado que fosse, eu achava que era uma vida, para mim estava bom, porque pelo menos eu desabafava, né, com os amigos, as amigas, sendo que no outro dia, quando eu chegava em casa, eu não tinha dentro de mim uma paz, porque ali eu via um buraco na minha vida. Foi quando eu conheci o trabalho da Universal. Fui indo, aí a minha vida começou a ir mudando aos pouquinhos, porque eu não queria mais beber por conta do que eles, no ensinamento, no tratamento que eles faziam comigo, eles falavam para mim o que eu tinha que abandonar para que a minha vida viesse mudar totalmente. Foi quando veio o jejum de Daniel. Aí eu disse, não, eu tenho que me aprofundar nesse jejum, porque se eu quero uma vida diferente, eu tenho que fazer diferente. Se eu quero a atenção de Deus na minha vida, eu tenho que levar a Ele, eu tenho que chamar a atenção dEle. Então, de televisão, eu não tenho nada de televisão, não ganho nada. Então, eu não vou ver televisão, não quero saber de notícia, não quero saber dessas músicas, não quero saber de nada. Eu quero só viver para Deus, eu quero ler mais a Bíblia. E fui abandonando as coisas que eu via que era errada, as coisas que não agradavam a Deus, eu fui largando, fui deixando para lá. E me aprofundei mais no jejum. Foi quando eu recebi o Espírito Santo, que é algo mais precioso que um ser humano pode ter. E foi assim que a minha vida mudou. Hoje eu não tenho mais esses problemas, eu não tenho mais essa depressão, eu tenho paz, não sou mais nervosa, não tenho vontade de morrer. Eu tenho prazer em ter minha casa, ter meus filhos, eu tenho prazer de viver. E tudo isso só aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Minha vida era totalmente destruída. Eu era uma pessoa muito brava, rebelde, agredia fisicamente familiares e dentro disso, só mágoa dentro de mim, vivia vazio dentro de mim. Aí conforme o tempo passou, eu ouvi falar na Universal. Foi aonde eu me interessei e comecei a buscar. Então eu comecei a participar das reuniões e foi aonde eu comecei a mudar e me dedicar mais a Deus. E conforme eu fui participando das reuniões, eu conheci o jejum de Daniel.
Eu gostava de assistir futebol, de assistir televisão em geral. Ficava em redes sociais. Então eu deixei tudo isso de lado e comecei a me entregar de verdade para Deus. Porque você se desliga totalmente do mundo e passa a ter uma comunhão mais verdadeira com Deus, mais sincera, mais direta com Deus. E foi aonde eu recebi o Espírito Santo. E aí tudo que eu não tinha antes, hoje eu tenho, que é paz, é alegria, é o amor pelos outros, pelo próximo. Porque antes eu não tinha, eu vivia bravo, rebelde, falava palavrões, xingava todo mundo. Qualquer coisinha que olhassem para mim já tinha briga, já era questão de eu fechar a cara e ficar nervoso. Hoje não. Hoje, com o Espírito Santo habitando dentro de mim, é totalmente diferente. Eu sou alegre, sou feliz, tenho uma paz verdadeira. E tudo isso só aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, nós sabemos, nós temos consciência de que a vida das pessoas, a felicidade que as pessoas tanto desejam, as pessoas tanto almejam, essa felicidade só acontece quando elas recebem o Espírito Santo. Às vezes a pessoa diz assim, eu queria ser feliz, e pensa que ser feliz é casar com uma pessoa que ama, que gosta, uma pessoa bonita, uma pessoa que tem todas as características que atendem aos seus desejos. Mas não é. A felicidade não começa de fora para dentro. A felicidade não vem do exterior. A felicidade nasce dentro de nós quando nós bebemos da água que Jesus nos dá, que é o Espírito Santo. Mas beber da água que Jesus nos dá, é isso mesmo. Quando você absorve, quando você se deixa, se permite ser habitada, visitada, fazer morada do Espírito de Deus, então você conhece a felicidade. Por exemplo, a minha felicidade não depende do meu casamento. O meu casamento é abençoado por uma consequência. É uma consequência. Mas não foi o meu casamento que me fez feliz. Eu já era feliz antes de casar com a Esther. Ela já era feliz antes de se casar comigo. Então, é isso importante entender. É muito importante as pessoas entenderem isso. Porque a felicidade aconteceu no dia que o Espírito Santo desceu sobre mim. E a felicidade da Esther começou quando o Espírito Santo entrou nela e fez dela a morada do Santíssimo Deus. Então é isso que você tem que entender, minha amiga e meu amigo ouvinte. Às vezes você tem fé para comer legumes, para comer carne, para comer tudo. Você tem fé para tomar posse das promessas de Deus, das bênçãos, ter sua casa, seu automóvel, seu trabalho, sua empresa. Você tem fé para ter a sua família, você tem fé para conquistar tudo nesse mundo. Só que você não tem tido fé para conquistar o mais importante na sua vida, que é o próprio Espírito de Deus. E aí, você não consegue sustentar as suas conquistas materiais por falta do Espírito de Deus, por falta da direção do Espírito de Deus. Eu conheço muitas pessoas que tomaram posse das bênçãos de Deus, tornaram-se ricas, ricas mesmo, economicamente ricas. Só que elas não conservaram a fé que havia conquistado a sua riqueza. Elas passaram a tomar conta, cuidar mais das suas riquezas do que da sua própria fé. Pronto, foi o suficiente para perderem tudo. Porque se pela fé que vem do Espírito de Deus você conquista, pela dúvida que vem pelo espírito do diabo, você perde. Agora, quando você investe
toda a sua fé que Deus lhe deu emprestado, que lhe emprestou, você investe toda a sua fé na busca e no recebimento do Espírito de Deus, então você deixa de ter uma fé emprestada para ser uma fonte da fé. Aí você passa a jorrar fé, a sua vida começa a jorrar fé. E aí você não vive mais na base do empréstimo da fé, você tem a sua própria fé. Você já deve ter ouvido falar de crentes, e você talvez seja uma dessas pessoas que vive pulando de galho em galho, igual passarinho. Vai na igreja, A, B, C, D, você está buscando alguma coisa, você está buscando uma palavra, uma profecia, você está buscando alguma coisa de Deus. E você vem buscando isso há anos e anos e anos, e a sua vida não muda. Porque você vem buscando nas pessoas, nas religiões, nas igrejas. Quando você buscar no próprio Senhor Jesus o Espírito dele e recebê-lo, quando você investir toda a sua vida, todo o seu ser, colocar toda a sua força, todo o seu entendimento na busca e recebimento do Espírito Santo, pronto, a sua vida muda. Quando você recebe, aí já era. Aí você deixa de ser um buscador de bênçãos para ser a própria bênção. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Às vezes a pessoa não entende uma coisa, que assim como a criança quando nasce precisa do leite espiritual para começar a se desenvolver, quando a criança nasce, a mãe não vai dar caldo de feijão, não vai dar arroz, nada disso. A mãe vai dar o leite materno. E aí ela recebe condições para se desenvolver e poder mais tarde, depois com meses, começar com o caldo de feijão. Depois vem a papinha, depois vem isso, vem aquilo, enfim. E vai desenvolvendo conforme a sua capacidade de criança. Então, e leva tempo, não é verdade? A criança, para ser formada, leva 9 meses. Depois, para ela começar a dar os primeiros passos, no mínimo 9 meses, não é isso? Normalmente. E vai por aí adiante. Mas ela só vai ter a capacidade de raciocinar depois, com a sua idade de 17, 18, 20 anos. É ou não é? Até então ela é imatura. Até esse ponto, quer dizer, os primeiros 20 anos da criança, da pessoa, do ser humano, são complicados. Ela tem que se adaptar, ela tem que ter o alimento de acordo com a sua idade. Não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Nos passos de Jesus, nós ensinamos as pessoas beberem o leite espiritual, que serão fundamentais para o seu crescimento, o seu desenvolvimento na fé. Eu tenho ouvido falar, estudos mostram que quando uma criança é alimentada com leite materno, ela cria uma estrutura óssea forte, capaz de ter condições de ter saúde pelo resto da vida.
Então é importante o leite materno, muito importante, extremamente importante, melhor do que qualquer outro leite que existe por aí. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nos passos de Jesus é o leite materno, que fala do batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, fala do deserto, fala da Santa Ceia, o que significa a Santa Ceia, o que significa as ofertas, os dízimos, o que significa seguir Jesus, o que significa abrir mão do pai, da mãe, dos filhos, de tudo para seguir Jesus. Fala de tudo isso. E você, então, passa a entender o que é realmente seguir e servir Jesus. Jesus disse, presta atenção, ele disse assim: qual de vocês, querendo edificar uma torre, uma casa, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem condições de acabar a casa? Para que não aconteça que depois de você ter lançado os alicerces da casa e não podendo acabar aquela casa, então os que virem a casa inacabada vão começar a escarnecer de você, a zombar de você. Ih, tá vendo lá? Aquele ali começou bem, mas não terminou. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus disse então, assim também é qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Para ser meu discípulo, você pensa bem, você quer ser meu discípulo? Você tem que estar disposto a renunciar, sacrificar o seu eu, a sua vontade, para seguir-me. Aí sim você vai ser meu discípulo. Então, nem todos têm essa vontade, esse desejo, nem todos têm essa fé para sacrificar, para renunciar a tudo quanto tem para seguir Jesus. Nem todos. Mas aqueles que têm tido fé para isso, então recebem o Espírito do Altíssimo. E o livro Nos Passos de Jesus ensina muito bem como você pode começar bem para que então você tenha estrutura para suportar os desertos que vêm pela frente. Tá bom? Você pode adquirir esse livro através do Arca Center. Você pode entrar no site e pedir, e eles vão enviar. Você vai fazer o pagamento também pela internet, tudo. Eles vão enviar para você, vai chegar aí à sua casa. E caso você não tenha computador, você não tenha acesso à internet, essas coisas, você pode adquirir esse livro em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Você fala com o pastor, se o pastor não tiver na hora, ele vai providenciar para você. Ele vai levar uma semana para ter o livro e você então pode adquiri-lo. Então, o livro Nos Passos de Jesus ajuda as pessoas a caminhar, a sustentar, a solidificar a sua fé, a fazer uma base sólida da sua fé para enfrentar lutas e dificuldades. Graças a Deus. Ficamos por aqui e até logo mais. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.